Olá, tudo bem? A gente está aqui para fazer a leitura do relatório do mês de junho do Telos Properties. Tudo bem, Nardi? Tudo bem, Bia? Tudo ótimo. Vamos começar com os destaques, né? Eu acho que é o fechamento do relatório do mês de junho, que vale a gente enfatizar tudo que teve de bom ao longo desse semestre, né? Principalmente os últimos 2 meses, que a gente teve uma distribuição de R$ 1,18 por cota. Sempre lembrando, a gente sempre deixa super claro no nosso relatório que isso não é recorrente e aconteceu devido às mudanças no nosso portfólio, a venda do São Luís. Então, se puder falar um pouco desse semestre e a performance que o fundo teve, seria bem bacana. Acho que foi como você comentou, Bia, a gente teve um desinvestimento, a gente, enfim, comentou bastante sobre esses desinvestimentos, os novos investimentos aí, ao longo dos últimos 3 meses, que é quando a gente fez a movimentação completa do portfólio. A gente teve como objetivo, enfim, cristalizar o que a gente queria entregar de ganho de capital para os investidores. Então, a gente começou lá com R$ 1, depois a gente subiu para R$ 1,05, depois a gente foi para R$ 1,18 e R$ 1,18. Então, tudo isso foi apenas o recebimento de uma parcela do ganho de capital. E com isso a gente conseguiu rentabilizar aí de sobremaneira o TEP em relação aos pares de mercado. Acho que um ponto importante, quando a gente fala de retrospectiva do semestre, a gente teve uma performance acumulada aí superior aos outros índices do mercado, né, que acabam sendo um benchmark. Então, a gente teve uma rentabilidade quase de 6% nesse semestre, e essa rentabilidade, leia-se, ela contempla tanto a variação da cota quanto a distribuição de dividendo, enquanto o IFIX, que a carteira do mercado aí de fundos imobiliários, rendeu 1%, e você teve aí um IBOV que teve aí uma queda aí de quase 8%. Então, a gente está bastante contente, acho que não é suficiente, a gente sempre deixa aqui a mensagem de que nós viramos noite e dia aqui tentando dar aquele centavo adicional para o investidor para melhorar a performance do fundo. E o que esperar agora para esse novo semestre? Porque todo mundo, a gente já viu até caiu o número de cotistas, né? A gente já imaginava que isso fosse acontecer. Então, assim, o que se espera o que a gente pode esperar, o que falar para esses cotistas continuarem conosco ao longo desse segundo semestre? Eu acho que a mensagem, Bia, ela é super importante. Eu acho que quem está no fundo e já acompanha o nosso trabalho ao longo dos últimos anos, principalmente desde o IPO, é visível o que a gente teve de aumento de distribuição no fundo de lá de trás para cá, né? Então, a gente vem aí com um portfólio com 100% de ocupação pelo 10º mês consecutivo. A gente teve aí uma questão de distribuição recorrente que aumentou. Então, a gente, ano passado, estava distribuindo muito mais próximo de 60 centavos. A gente teve essa distribuição aumentada no primeiro semestre por conta aí de um não recorrente. Mas, assim, no segundo semestre, a gente já não tem mais praticamente o efeito do ganho de capital nas distribuições. A gente fez aquisições com parcelamento, e é importante deixar super claro para o investidor. Praticamente todas as aquisições que a gente fez, elas estão casadas com o fluxo de recebimento. A gente, quando fez a compra do Pão de Açúcar, realmente teve um valor que excedeu o montante que a gente vai receber do valor do São Luís. Mas a gente tem como missão aqui equacionar esse valor faltante. Então, como é que a gente pode fazer isso? Ou através de uma emissão de dívida, ou através de um follow-on, né? Então, o follow-on, dado que o fundo tem um desconto já em relação ao patrimonial um pouco maior, né? Principalmente em função da queda da cota e também em função aí não só do não recorrente, né, Bia, que a gente sabia que teria uma retração dos investidores. Tem aqueles investidores momentâneos que entram para ganhar um pouco mais de dividendo, saem, mas tem aqueles que ficam. Então, se a gente pega o número de investidores lá do início do ano para cá, a gente teve um crescimento expressivo. Então, estão acreditando bastante aqui no trabalho da gestão. Mas a gente tem essa distribuição de dividendo ali já próxima a 78 centavos aí a partir do início do segundo semestre. Então, a gente põe bandas ali, né, de 75 a 81. Existem elementos que podem fazer com que a gente suba ou caia a distribuição, tá? Existem fatores que não estão ao nosso alcance aqui de projetar,
mas do jeito que a gente está projetando hoje, a distribuição padrão ficaria ali em 78 centavos e em 2025, primeiro semestre, a gente já subiria ali para quase 90 centavos. Então, quando a gente compara com o ano passado, realmente a gente está distribuindo mais. Desculpa ter interrompido, só dando destaque a alguns pontos. A gente está bem ciente que tem aí essa segunda parcela do GPA, conforme você mencionou. Então, a gente tem duas formas de equalizar essa segunda parcela, ou através de uma emissão, ou através de fazer uma dívida para essa segunda parcela, que é no final do semestre. E essa distribuição, quando a gente coloca de 0,75 a 0,81, tem esse range, a gente está considerando o atual cenário que a gente tem de inquilinos que estão 100% locados. Então, é super importante ver que isso é uma projeção e que pode acontecer fatores que não estão no planejamento, então pode acontecer algumas mudanças, mas a gente está sempre olhando esse número para chegar algo mais próximo dos 90, que nem você comentou. Agora, quais foram os destaques do mês? Então, voltando agora realmente ao TEP no mês de junho, quais foram os destaques? Bom, eu acho que, como eu comentei, né, a gente está pelo 10º mês consecutivo sem vacância, então, realmente, para o setor aqui de escritório, que é um setor um pouco mais difícil, e não é trivial, é um grande marco que a gente atinge, né? Eu acho que a gente tem que bater no peito e falar que tem um trabalho ativo nosso aqui para conseguir deixar os inquilinos contentes com os ativos, né? Então, não é simplesmente alugar no preço certo, mas também é deixá-los contentes com a infraestrutura do prédio, com a localização, está sempre perto deles, então isso é um fator diferencial nosso, que a gente entende que não existe em outros fundos, tá? Então, realmente é um marco muito grande. A gente vem vindo aí também, desde os últimos 3 relatórios, dando indícios de que existem alguns contratos de alguns ativos nossos que estão no período ali que a gente chama de revisional, ou seja, a gente pode revisar o valor de mercado vis-à-vis o valor que está de contrato. Então, se a gente tem um valor que está muito distante do que o mercado está operando, a gente chega e traz o inquilino para uma conversa e fala, olha, a gente precisa trazer para a realidade esse valor. O que isso implica? Implica de que se a gente tem descontos em relação ao que está sendo negociado hoje no mercado, realmente a gente tem uma possibilidade de aumentar o ganho recorrente do fundo. Então, a gente teve aí, nos últimos 3 meses, grandes revisões de contratos, ainda que não super expressivos dentro do portfólio, mas que todos eles percentualmente indicam de que assim, a gente está tendo um ganho substancial em relação à inflação. Então, por exemplo, esse mês a gente teve a renegociação de um contrato em que a gente teve um reajuste de 24%. Se a gente compara com a inflação ali, que está próximo dos 4%, então realmente a gente está conseguindo ter um ganho em relação ao que o reajuste padrão de contrato. Tem um outro fator que a gente mencionou, né, que assim, a gente está até gravando esse vídeo em julho, mas a gente mencionou que a gente tem uma inadimplência no fundo, né, de aproximadamente 110 mil, que é quase 3 centavos cota de distribuição. A gente já teve uma recomposição praticamente inteira, o inquilino pagou, né, então o que é devido, a gente está ingressando aí com medidas judiciais para ter todo o valor devido, de fato, né? Então, está no nosso radar, a gente quer deixar claro que assim, a gente mencionou a inadimplência, mas alguns dias depois a gente já recebeu quase a totalidade. Então, fora isso, a gente está caminhando bem aqui, então os principais destaques aqui foram esses. Tá. E para os números, a gente já mencionou a distribuição de 1,18, né? Sim. Mas se quiser mencionar vamos lá. Então, os principais destaques, então, distribuição de R$ 1,18 cota, relembrando, maior distribuição desde o IPO do fundo, equivalente a um yield anualizado de 16,25%, fechamento de cota de R$ 92,00 e o volt do fundo em 6,75%. Lembrando que o volt acabou subindo, muito em função também da aquisição do edifício Pão de Açúcar, que tem um contrato atípico de locação, o prazo do contrato ele é alto, então a média ponderada do fundo, né, a média ponderada dos contratos vigentes está em 6,75 anos. Tá? Bom, acho que é isso.
a gente queria colocar sempre à disposição ri@telos.com.br. Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente tem trabalhado, tem olhado o portfólio para crescer o fundo para uma possível emissão. Tem mais algum ponto, Nard, que você gostaria de mencionar? Acho que é isso, Bia. Acho que a gente continua trabalhando ativamente no pipeline, mas deixar claro aqui sempre a mensagem de que nossa missão aqui é de trazer mais valor para o investidor. Então, enquanto a gente também não tiver uma reação em cota, a gente não vai estar fazendo compras aqui a qualquer custo. Está no nosso pipeline aqui, mas a gente também está monitorando o mercado. Combinado. Obrigada, Nard. Obrigado, Bia. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.